E aí eu vou colocar mais um detalhe em cima, e aí você que deve saber mais, você pode contextualizar. Mas, e aí, em defesa do Renato, mais uma vez, talvez... Deixando claro. Não, Renato, desculpa, vamos falar de você porque você foi importante, cara. Você pode até não gostar, senhor Renato, mas a gente vai falar de você e vamos falar de você pro resto da história. Mas ele, talvez, justamente por essa falta de tato em alguns momentos que deixou acontecer, acabou ouvindo tanta coisa e se tornando essa persona... Porque no Brasil a gente tem que considerar que é um país cristão, que esse negócio da humildade e você não pode ser rico. Ser rico é uma ofensa e tal. Então, tudo isso que ele construiu com o mérito dele foi tão mal visto, tão tirado de contexto, ele foi tão ofendido e aí acabou não sabendo lidar, que isso virou uma coisa amarga dentro dele que ele não consegue resolver mais, sabe? E aí talvez por isso que ele entre nessas aí, e aí tem pessoas que falam em volta do cara e o cara não consegue, sei lá, parece que já tá num ponto que não dá pra melhorar mais, sabe? Assim, o cara acaba se fechando. Não sei se é mais ou menos isso. Acho que vocês dois têm uma certa razão. Se sua percepção é verdadeira, eles não são amigos, Dedé e Renato. Eles fingem ser amigos. Eu falo isso que eu tenho fontes lá dentro, assim. Quando a gente tava fazendo esse documentário, a esposa dele criou um Instagram e colocou assim, os verdadeiros trapalhões, tipo, dizendo que o documentário lá era falso. E aí a gente começou a contar uma série de coisas, tal, não sei o quê, e teve um momento que a gente falou disso aí, e aí eles fizeram, isso tá lá no Instagram, um encontro entre o Dedé e o Renato, isso antes da pandemia, acho que foi em 2019, por aí. Acho que foi. Que era o seguinte, por isso que eu falo, é ela que produz tudo isso, ela produz um conteúdo muito ruim, cara. Eu não sei se ela é que tem as ideias, tem uma equipe que trabalha nisso, mas assim, passa pelo crivo dela. Quando começou a dar esse pau do documentário, não sei o que, a gente tava falando dessas questões todas, dessa amizade, grande amizade era entre Dedé e Mussum. O Zacarias era um cara mais na dele, e o Renato era um cara extremamente confiante, cara. Ele não era assim. Ele tinha até uma certa empáfia, sabe? Ele falou, eu sou bom, eu faço isso, tal. Ele era incisivo, ele defendia pra caramba as coisas. Por isso que os Trapalhões chegaram onde chegou, porque ele defendia muito o grupo. E realmente tinha que defender, porque os Trapalhões, eles sustentaram o cinema nacional, por exemplo. Os caras eram recordistas de bilheteria. Ele chegou a ter o maior salário da Globo. Então ele tinha uma força, ele falava, ele chegava e detonava os críticos, entendeu? Pra mim, cara, o que mudou foi a Lilian Aragão. O que arrebentou com a imagem dele. Porque ela começa a... Eu não sei como posso dizer isso, mas assim, ela começa a trabalhar com a imagem dele, e a imagem dele começa a ruir. Se você for ver, assim, até fazendo aqui um exercício de imaginação, até os anos 90, meio de 90, sei lá, quando ela começou a casar é foda. Quando ela casou com ele, mas antes dela casar com ele era um cara que se ele saísse na rua, ia vir uma multidão. Tirar foto, autógrafo, não sei o quê. Quando ela começou a assumir as rédeas, a coisa começou a ficar ruim pro lado dele. Eu te falo isso porque quando eles se separam em 83, tem esse negócio do brasileiro, né? Vai sempre torcer pro mais fraco. A gente tem uma simpatia porque a gente não sabe lidar com o sucesso do outro, né? A gente fala, puta, esse cara é igual... Falou brincando, mas falou, puta, esse cara aí tá rico, então ele dá a bunda, ou ele roubou, não é sempre assim? Passou por cima de alguém. Passou por cima de alguém e tal. A gente sempre faz isso. Por exemplo, vamos voltar pro futebol. As pessoas não gostam muito do Pelé, gostam mais do Garrincha. Por quê? O Garrincha terminou do jeito que terminou. Alcoólatra, fudido, etc e tal. Fala, puta, o Garrincha. O Pelé não, é um cara que de certa forma, tem uma vida retíssima, é rico e tal. Os caras, puta, Pelé. O pessoal não prefere mais o Maradona, por exemplo?
Então, em 83, quando se separa, a imagem do Renato não ficou arranhada. Ele sai como uma espécie até de vilão, mas assim, ok, tipo, ficou tudo elas por elas. Daí você fala, puta, como que essa coisa virou desse jeito? Eles vão pra... enfim, só para resumir aqui. O Mussum, o Zacarias morre em 90, o Mussum em 94, fica aquela coisa meio sem o que entender o que acontece com os Trapalhões, vai Dedé, Didi e o Roberto Guilherme para Portugal. Quando volta, ele faz lá a turma do Didi. E não contrata o Dedé Santana. Dedé Santana fica fora. São duas coisas que fazem, no meu entender, a imagem do Renato ser essa merda. Uma delas é o Dedé. Porque o Dedé sempre arregaçou o Renato quando não tinha o Renato na imprensa. O Dedé várias vezes falou muito mal do Renato na imprensa. Nesses programas vespertinos, na mídia, uma série de coisas. Tanto é que ele começa depois a fazer o Comando Maluco e disputar com o Renato a audiência no domingo, no horário do almoço. A outra coisa é a esposa dele, que criou essa imagem dele de ser um cara antipático, de ser um cara... Ele não era assim. Ele ficou assim. Então, eu te falei, fiquei 4 ou 8 anos pedindo entrevista. Por que ela nunca respondeu? Uma sobrinha falou com ele e o cara falou, vem aqui. Então, esses dois, Dedé e Lília Aragão, são os responsáveis por criar essa imagem foda do Renato. Daí, só voltando para esse lance desse encontro fajuto que eles tiveram, quando a gente tava... Esse pau todo lá do documentário e ela criando esse Instagram para, tipo, desmoralizar meu trabalho, etc e tal... ela ligou pro Dedé e falou, vem aqui em casa e vamos armar um discurso único contra o Rafael. Então ligaram, tipo, madrugada, assim. Falei, não, mas eu não... Falei, puta, não, tem a passagem, vem aqui agora. E ele tem que ir, porque ele hoje depende do Renato. E isso é uma forma de segurar o Dedé. Segurar a língua do Dedé. Porque o Dedé fala. Agora, é o que você falou. O lance que você teve essa sensibilidade de ver. O corpo fala. Às vezes você fala uma coisa, mas você fala, meu, o cara não tá querendo dizer isso. Então, muitas vezes, quando você vê o Dedé falando do Renato, você vê que não é uma coisa, tipo... Você olha pro Dedé falando do Mussum, ele tá de um jeito. Você olha pro Dedé falando do Renato, ele tá de outro. Então, assim, são coisas que a gente percebe. E eu que estou fazendo esse negócio de estudar os Trapalhões para produzir esse livro, eu falo, puta, olha só, que diferença que tem uma coisa da outra. E aí ele vai pro Rio, eles abrem a porta, olha que surpresa, o Dedé aqui. Puta, ela pagou passagem, mandou o cara ir pra lá, porra. Você entendeu? Se fosse todo dia que ele cola lá de vez em quando. Sabe? E aí armaram, eu falo assim, ó, é o seguinte, ó, começa a arrebentar o Rafael. O Dedé, cara, era um cara que era, assim, não era meu amigo, mas assim, ele tinha um puta respeito pelo meu trabalho. Cara, ele foi dar uma palestra na escola da minha filha, cara. Eu fiz mediação no bate-papo dele. Foi lançamento de livro. Ele fez a carta de... Escreveu a carta. Vocês foram no The Noite. Então eu fiquei surpreso quando eu vi o pôster e tava lá que o Didi e o Dedé não queriam. Eu falei, mas o Dedé foi até divulgar o bagulho. Então. Mudou por conta disso. Ele escreveu o prefácio do meu segundo livro sobre as HQs. Esse livro aí, que eu vou lançar, ele deu um depoimento. Antes ainda dessa ruptura. Aí mudou tudo. Eu entendo ele. Eu não tô, tipo, falando, pô, que... Talvez eu faria o mesmo. Caralho, depende do Renato. Por que eu vou ficar do lado do Rafael? Me entendo completamente. Eu não tenho raiva, não tenho nada. Mas eu tô contando aqui as coisas como elas são. Tipo, tudo é um jogo de cena. Pediu pra fazer isso, pediu pra não falar, pediu pra brigar, pediu pra ir lá. Montou tudo uma coisa. Aquele Instagram deles lá é uma coisa super fajuta. Ela posta... Fala, ai que linda. É ela que tá escrevendo pra ela mesma que ela é linda, sabe?
Ah, eu te amo. É ela que tá escrevendo de novo. Ela manda mensagem, ela sabe alguma coisa? Eu tô contando isso, mas assim, é pura verdade. É uma coisa... Tudo bem, ela ao mesmo tempo, esse lance do TikTok, quando eu vejo isso, eu falo, sabe o que eu falo? Ela também tá pegando o quê? Carona na popularidade do marido. Porque nessas danças ela aparece. Então, automaticamente, as pessoas seguem ela. Ela fala que ela é blogueira vintage. Cara, o que essa mulher fez de relevante? Nada. Ela é esposa do Renato Aragão. Mas ela posa lá com a bolsa, fazendo receitas e tal. Ninguém nem quer saber. Vamos falar a verdade. Quem que é a Lilian Aragão? Quem que é? Nada. Não conheço. Ela é esposa do cara. Só isso. Só que ela pega essa carona. Compra seguidor pra cacete. Problema dela, não tô nem aí. Mas ela entra nessa, no circuito, porque ela tem um lance, tem um afã de querer aparecer. Até acho que assim, o processo é ela que tá tudo engatilhado. Quando se lançar, cara, tá pronto. Eu vou bater na porta lá e falar, tá aqui. Ela tem um ódio de mim. Eu não gosto dela, mas eu não tenho ódio dela. Mas é engraçado, porque ela tomar as dores do Renato e você fala que, tipo, beleza, eu entendo, o Dedé saiu falando mal ali, pô, imagino que a porcentagem, a diferença... Porque, assim, no final das contas, quando você tá junto, fazendo um projeto, enfrentando todas as dificuldades de um projeto, você cria uma amizade. E aí você vê o cara que, tudo bem, trabalhava muito mais, mas que, pelo que você diz, é uma diferença absoluta de margem de lucro para as partes que... No final das contas, era meio isso que eles constataram, que sem um, o outro ficava meio defasado.